Oi gente, tudo bem? Bom dia! Mais uma aula aqui, sexta-feira, física. E aí vamos aproveitar, gente, esse momento remoto para avançarmos um pouquinho no conteúdo. Hoje vamos discutir um pouquinho sobre o movimento de queda livre, que é um movimento de certa forma tranquila, porque é muito igual ao que vocês já estudaram no MRUV. A única diferença é que no MRUV o movimento era na horizontal e agora no movimento de queda livre ele é na vertical. Então, o que acontece nesse movimento de queda livre? Ou, em outras palavras, quando que eu tenho um movimento sendo considerado como de queda livre? Quando a gente despreza a resistência do ar. Então, lembram que na última aula presencial eu pedi 2 folhas de caderno e peguei uma delas e amassei e formei uma esfera e a outra aberta, plana. Quando soltei as duas, a esférica caiu primeiro, chegou no solo primeiro. Então esse foi um primeiro indicativo que a resistência do ar altera sim o movimento dos corpos. E aí por isso que quando a gente considera queda livre, a gente despreza completamente essa resistência do ar. E aí, se fosse possível a gente visualizar esse movimento sem a resistência do ar, tanto a esfera quanto a folha plana cairiam ao mesmo tempo e chegariam juntas no solo. Então tem que ficar bem claro isso, que o movimento de queda livre a gente despreza qualquer ação da resistência do ar. E aí, nesse movimento de queda livre, gente, quem que faz os corpos caírem? É o primeiro efeito desde que a gente nasce. Pegou um objeto, soltou, para onde ele vai? Para o chão. Então, o que faz os corpos caírem? A aceleração da gravidade. E aí essa é uma outra característica que difere um pouquinho do MRUV. Lá, a aceleração, embora fosse constante, cada movimento tinha a sua aceleração específica. Aqui não. No movimento de queda livre, todos os corpos caem com o mesmo valor de aceleração, que é a aceleração da gravidade. E aí vocês estão lembrados do ensino fundamental que esse valor da aceleração da gravidade, que a gente representa por G, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então a gente vai considerar 10 nos nossos cálculos, porque é por simplicidade, para aproximar um pouco os cálculos manuais. Mas a gente sabe que na superfície da Terra todos os corpos caem com aceleração de 9,8. E aí, se vocês tentarem, ou nós tentarmos fazer um contraponto do MRUV e do movimento de queda livre, o que acontece? Quando no MRUV a velocidade do corpo estava aumentando no tempo, a gente chamava esse movimento de movimento acelerado. Quando eu venho para a queda livre, quando que eu tenho um movimento acelerado? Quando um corpo está caindo. Então, se o corpo está caindo, a velocidade dele vai aumentando. Lá no MRUV, quando a velocidade do corpo estava diminuindo, ou seja, quando alguém estava pisando no freio do carro, a gente chamava aquele movimento de retardado. No movimento de queda livre, eu tenho essa mesma relação. Só que agora, quando que eu tenho um movimento retardado? Quando o corpo está sendo jogado para cima. Então, o que acontece na medida que o corpo vai subindo? A velocidade vai diminuindo, 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 e chega a um ponto que para. Se a velocidade não zerasse, o corpo ia descer? Não ia. Então, no ponto máximo de altura máxima, a velocidade do corpo obrigatoriamente é igual a 0. É graças a isso que o corpo tende a descer. E tem uma coisa aqui que gera bastante erro. No ponto de altura máxima, a velocidade zera, sim. Mas a aceleração da gravidade deixa de existir? Não. Então, se a aceleração da gravidade não deixa de existir,
Quanto vale a aceleração do corpo nessa altura máxima? 9,8 metros por segundo ao quadrado. E isso, gente, gera uma confusão grande, porque na nossa cabeça, se o corpo para, automaticamente não tem aceleração. Mas tem, a gravidade continua agindo em toda a superfície da Terra. Então, se a gente pudesse colocar esse percurso do corpo ser lançado para cima e retornar para o solo, é essa figura aqui, ó. Nesse ponto A, eu preciso obrigatoriamente aplicar uma força nessa esfera para ela subir. Então eu aplico uma força, ela começa a subir, sobe, 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 chega a um ponto que para. Ou seja, a velocidade é igual a zero. E aí vocês precisam concordar comigo e ter isso muito claro na mente de vocês, que se a velocidade é igual a zero, o corpo atingiu a altura máxima. Porque se o corpo continuasse subindo, a velocidade não seria zero. Então, quando o corpo para, ou seja, que a velocidade é igual a zero, o corpo chegou na altura máxima desse movimento. A partir do momento que ele para, e esse parar é instantâneo, não é uma coisa que a gente consegue perceber por um longo tempo, ele começa a cair de novo. E aí o que acontece com a velocidade? Vai aumentando, aumentando, aumentando. Então é esse movimento. Velocidade diminui, 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 corpo para. Velocidade aumenta, 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 aumenta. E tem duas coisas importantes nisso aqui. Como a gente despreza qualquer efeito de resistência do ar, significa o seguinte, que o tempo que o corpo demora para atingir a altura máxima é o mesmo tempo que o corpo demora para chegar no mesmo ponto de lançamento. Então significa que se o corpo demora 5 minutos para subir, ele demora 5 segundos para descer. Essa é a primeira evidência. E a segunda é a seguinte: se o corpo é lançado com uma velocidade de 10 metros por segundo, quando ele chega exatamente naquela superfície da qual ele foi jogado, ele vai chegar com a mesma velocidade de 10 metros por segundo. Então essas duas evidências têm que estar bem claras na cabeça de vocês. Que o tempo de subida é igual ao tempo de descida e que a velocidade de lançamento é a mesma com que ele chega. E isso, claro, quando eu estou considerando o mesmo nível de referência. Certo? E aí, se eu estou falando então de um MRUV na vertical, valem as mesmas relações do MRUV. Só que o que a gente pode substituir aqui para facilitar a vida de vocês? E esse quadro ilustra basicamente todo o nosso conteúdo de queda livre. No MRUV, a equação horária da velocidade era V igual a VO mais ou menos AT. Então, V era a velocidade final, VO velocidade inicial, A aceleração e T tempo. O que muda na queda livre? Que a aceleração assume sempre o valor da aceleração da gravidade. Então, o A se torna G. A equação horária das posições no MRUV era ΔX igual a VOT mais ou menos AT quadrado sobre 2. Quando eu venho para a queda livre, o que acontece? ΔX se torna ΔH, porque eu estou falando de altura, e a aceleração, em vez de A, se torna G. E a equação de Torricelli, que é V quadrado igual a VO quadrado mais ou menos 2A ΔX, se torna V quadrado igual a VO quadrado mais ou menos 2G no lugar da aceleração e ΔH no lugar de ΔX. Mas valem de novo as mesmas grandezas, somente mudando x por h, porque eu estou falando de altura, e a aceleração, que podia ser qualquer valor, agora sempre vai ser igual à aceleração da gravidade, que vai valer 10 no nosso caso. Certo? Mas são as mesmas equações. Tem uma outra coisa que vocês precisam cuidar bastante.
que é esse sinalzinho aqui de mais e de menos. Então, como padrão, o que a gente vai adotar? Então, nas equações do movimento de queda livre, conforme o quadro acima, a aceleração é menos g ou mais g, porque seu sinal depende da orientação da trajetória. Então, quando o corpo sobe, ou seja, quando o movimento está de baixo para cima, a gente vai usar menos g, porque sua velocidade diminui com o tempo. Ou seja, o movimento é retardado. Por sua vez, quando o corpo está descendo, a velocidade dele está aumentando. Então, a gente vai usar mais g. Fora isso, gente, não tem muito o que se mudar. O próximo slide, para a próxima tela, eu vou trazer alguns elementos em relação à altura máxima, tempo de subida, mas não são equações novas. São essas equações que a gente pode analisar considerando algumas grandezas específicas aqui. Vamos dar uma olhada. Então, eu tentei dividir esse movimento de queda livre no movimento vertical para cima e no movimento vertical para baixo. Então, o que acontece? Quando eu estou jogando um corpo para cima, de novo, volto a repetir, precisa da aplicação de uma força. Esse corpo precisa ter uma velocidade inicial, senão ele não vai subir, ele vai permanecer na superfície de apoio. Então, quando o corpo é lançado para cima verticalmente, ele vai chegar numa altura máxima. E aí várias questões ficam pedindo altura máxima atingida num movimento de queda livre, quando é lançado para cima, claro. E aí, olha só, o que eu posso considerar para calcular essa altura máxima? Se eu conheço a velocidade inicial que o corpo é lançado, afinal, na altura máxima eu também sei que é igual a zero. Então, eu posso usar a equação de Torricelli para encontrar uma expressão para a altura máxima do lançamento. Então, olha só. Velocidade inicial, como eu disse, vocês sabem que é zero, porque no ponto de altura máxima o corpo para. A velocidade inicial de lançamento vocês conhecem, a questão vai estar dando. G, a gente sabe que vai ser sempre o valor da aceleração da gravidade. Então, dessa equação de Torricelli aqui, ó, resulta que ΔH, que a gente vai chamar de altura máxima, é VO ao quadrado dividido por 2G. Para calcular o tempo que o corpo demora para subir, para chegar nessa altura máxima, a gente pode partir da equação horária da velocidade. Então, V igual a VO menos GT. Lembrando que esse menos aqui é porque o corpo está subindo. Então, se no ponto de altura máxima a velocidade é zero, resulta que o tempo de subida é igual a VO sobre G. E aí essas duas equações, gente, aqui, ó, o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte. Elas não são equações novas. Elas são equações que aparecem em alguns livros, como assim? Ah, se cheguei nessa equação para altura máxima e cheguei nessa equação para tempo de subida. Mas não gastem neurônios de vocês memorizando essas equações. Essas equações de Torricelli, equação horária de velocidade, vocês vão trabalhar tanto que vocês vão internalizar elas. Então não tem por que gastar mais neurônio para memorizar essas duas equações aqui. Partam do entendimento que no ponto de altura máxima a velocidade é nula e que o corpo está subindo, o sinal é negativo. Pronto, chega. Olha só o exemplo aqui, ó. Um corpo é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Calcule o tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima, a altura máxima atingida pelo corpo em relação ao tempo e a velocidade do corpo ao tocar o solo. Então, vejam que a resolução que eu trago aqui, gente, em nenhum momento eu parto dessas duas equações que cheguei prontas aqui.
Para calcular o tempo de subida, eu parto da equação horária da velocidade. Eu nem parto dessa equação pronta do tempo aqui. Ó. Então, no ponto de altura máxima, a gente sabe que a velocidade é 0, sabe que a velocidade inicial é 30, sabe que é menos 10 porque é menos g, então o corpo está subindo com uma aceleração de 10, e o tempo é o que eu quero. Então eu cheguei que o tempo que o corpo demora para atingir a altura máxima, que corresponde ao tempo de subida, é de 3 segundos. Ora, não usei em nenhum momento de novo aquela equação pronta. Para calcular a letra B, que é a altura máxima, de novo, parti da equação de Torricelli e fui colocando os dados do problema. A velocidade final eu sei que é 0, a velocidade inicial eu sei que é 30, menos 2g ΔH, menos 2 vezes 10 vezes ΔH. Então, daqui cheguei que a altura máxima atingida por esse corpo é de 45 metros. Da onde cheguei nesse resultado? Da equação de Torricelli. A letra C está pedindo o quê? Qual é a velocidade que o corpo chega no solo? Ora, se o movimento é de queda livre, ou seja, é desprezada a resistência do ar, a velocidade que o corpo sobe é a mesma com que ele chega na posição inicial. Então, se ele foi lançado com 30 metros por segundo, ele vai chegar com 30 metros por segundo. Então, vejam que não tem nada de novo. Essas equações que aparecem aqui em cima, em azul, também sugiro que vocês não memorizem elas, como eu já disse. Eu só coloquei ali para mostrar da onde elas saem, porque alguns livros vão trazer elas prontas, como se caíssem aqui. Mas é isso. E o outro caso agora é quando o corpo é lançado para baixo. E aqui só vocês têm que tomar certo cuidado, porque eu tenho dois casos. Um caso em que o corpo é abandonado, ou seja, abandonado significa eu pegar e soltar, a velocidade inicial é igual a 0. E o outro caso significa eu pegar esse corpo e jogar com uma determinada velocidade inicial. E aí, nesse caso, a velocidade inicial é diferente de 0. Mas é a única coisa que muda. Então, se o corpo é abandonado de determinada altura, da equação horária das posições, eu chego numa expressão tipo ΔH igual a GT² sobre 2. E essa equação a gente vai garantir para vocês uma facilidade muito grande em resolver algumas questões ao longo de todo esse ano. O que essa equação nos diz? Que se eu conheço a altura da qual o corpo foi abandonado, e aí detalhe, só vale quando a velocidade é igual a 0, que o corpo é abandonado, eu posso calcular o tempo que o corpo demora para cair. Então, ΔH igual a GT² sobre 2. E aí, se eu conheço o tempo, eu também posso calcular a altura da qual o corpo caiu. E por outro lado, se o corpo é lançado com certa velocidade inicial, a equação horária fica igual. ΔH igual a VOT mais GT² sobre 2. Mas nada de novo em relação ao que vocês já estudaram. E aí esse exemplo resolvido aqui, de novo, mostra que o movimento é tal qual o MR e o V. Então pense o seguinte, ó. Abandona-se um corpo de um ponto situado a 80 metros acima do solo. Abandona-se. Determine o instante em que o móvel atinge o solo e a velocidade com que esse móvel possui ao atingir o solo. Ora, a questão está dizendo que o corpo foi abandonado e está pedindo o tempo de queda. Por que eu sei que é o tempo de queda? Porque é o instante em que o móvel atinge o solo. Então, do momento que ele foi abandonado até o momento que ele chega no solo, isso corresponde ao tempo de queda. Então, conheço a altura, posso facilmente determinar esse tempo. Como? ΔH GT² sobre 2. Então, daqui resulta que o tempo de queda é 4 segundos. E para calcular a velocidade do corpo quando ele chega no solo,
equação horária das velocidades. V igual a VO mais GT. Por que mesmo que a velocidade inicial é zero? Porque o corpo foi abandonado. Então 10 é o valor da gravidade e 4 é o tempo de queda. Então o corpo chega no solo com uma velocidade de 40 metros por segundo. Então, como eu disse, gente, é super tranquila essa explicação, porque vocês conhecem todas as equações, a gente demonstrou elas, a gente trabalhou operando matematicamente alguns problemas. E agora, a única questão é que mudamos ΔX por ΔH, mudamos A por G, então A e G, G é sempre 10 metros por segundo ao quadrado, e consideramos que quando o corpo é jogado para cima, o sinal é sempre negativo, é menos G, porque implica o corpo estar diminuindo a velocidade, e quando o corpo vem de cima para baixo, o sinal é mais G, implicando que a velocidade do corpo está aumentando. Então, as equações são as mesmas, a forma de resolver é a mesma, não tem nenhuma novidade nesse aspecto. O que vai ficar de tarefa para vocês ao longo dessas duas aulas? Algumas questões. Então, eu coloquei 9 questões aqui para vocês pensarem com base nisso que nós discutimos e nesse material de apoio. São equações tranquilas, de boas, quase todas elas, ou todas elas de cálculo, consta a resposta entre parênteses. Vão fazendo na aula de hoje, dá tempo de vocês resolverem quase todas, na verdade. Na semana que vem, se der certo, a gente vai fazer uma aula online para discutir essas questões. Ou se não, vamos pensar um fórum, algum mecanismo de discussão, mas a gente vai fazer a discussão delas. Certo? Além disso, nessa aula de hoje, estão postadas as respostas do questionário que vocês fizeram na semana passada. Então, tendo dúvidas também em relação ao questionário, alguma questão específica, por favor, podem mandar mensagem, usem o grupo do WhatsApp, podem usar o Siga para mandar mensagem também, bem tranquilo, certo? Mas agora vamos aproveitar esse momento da aula aí para resolvermos essas questões. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem escrever que eu estou disponível aí no WhatsApp ou no Siga. Beleza? Valeu, um abração para vocês.